Te ouço, tá? Gente, boa noite. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, doutora Kathleen Ferreira Cordeiro, né? Falando um pouquinho da Kathleen. Ela é graduada em medicina, fez medicina aqui pela Faculdade de Medicina de Campos, especialista em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Escola Álvaro Alvim, pós-graduado em ultrassonografia, em ginecologia e obstetrícia, também pela Faculdade de Tecnologia em Saúde de Ribeirão Preto, é servidora pública na Santa Casa de Misericórdia, plantonista do Hospital dos Plantadores de Cana, na maternidade, que é a maternidade que é referência em gestação de alto risco aqui no Norte e Noroeste, né? Ela é professora também na Faculdade de Medicina de Campos, professor auxiliar da disciplina teórica de obstetrícia, palestrante, trabalha em ONGs com voluntário, tem artigos científicos, descrição de casos, né? E eu não sou tão velho assim, mas quase que te peguei no colo, né, Kathleen? Mais ou menos por aí. Hoje a gente está aqui também com o Leandro, do nosso projeto. Leandro, que é doutorando, né, em educação, nos auxiliando. E a gente hoje vai falar de um tema muito importante, que é a gravidez em tempos de Covid, né, gente? Boa noite, Kathleen. Como é que você está? Boa noite. Primeiramente, agradecer, né? O João é uma pessoa muito querida, a gente já se conhece realmente há muitos anos. E, na verdade, é uma grande responsabilidade, né? Estar falando em nome do projeto de extensão de Educação, Ciência e Saúde, da UENF. Então, eu me sinto, na verdade, honrada pelo convite, muito feliz. Agradecer ao Leandro, né, por todo o contato e, na verdade, assistência técnica aqui agora com a gente nesse momento. E eu vou falar, então, de gestação em tempos de Covid-19. Ô, Kathleen, Eu já uma fui coisa devidamente importantíssima. apresentada. Oi? Uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar. Hoje Sou mamãe de gêmeos? Também não, você tem uma grande experiência em gravidez, entende tudo, experiência própria. Hoje a gente tem o patrocínio da cerveja Pindorama, né? Essa é verdade. Não é da Pindorama, mas poderia ser. Eu estou bebendo água, mas poderia ser cerveja Pindorama, e a minha camiseta... Poderia, fica a dica. Cerveja Pindorama. Aquela cerveja que sempre apoia a ciência, mas é difícil pra caramba de chegar. Precisamos conversar sobre isso depois melhor. Mas, Kathleen, só para dizer que você é muito bem-vinda, eu acho que é crucial, né, muito importante o que você vai falar hoje para a gente, né? Muita gente aí grávida, amamentando nesse período, e, né, eu acho que é fundamental a gente falar um pouquinho desse assunto. Kathleen, a palavra é sua. Obrigado, desculpa a brincadeira. Um abraço aí. Nada, foi ótimo, é bom para descontrair. Bom, eu vou tentar falar de uma maneira muito simples, né? Vou começar um pouquinho com uma visão, pode passar, com uma visão mais histórica, para que a gente entenda e tenha alguma criticidade em algumas coisas. Pode passar o próximo slide. Falar de gestação para mim é um prazer, né? Como médica, como obstetra e como alguém que é encantada realmente por esse universo da obstetrícia. Eu já fui devidamente apresentado, o próximo slide, na verdade, ia ser exatamente a minha apresentação, mas, enfim, já fui apresentado, talvez o que faltasse, né, eu já vou falar agora, eu sou mãe de um casal de gêmeos, que vão fazer 3 anos, e a minha maternidade também, né, acaba sendo uma maternidade muito intensa e especial, mas que também me aprimorou muito minha visão, até como obstetra hoje, e em relação à minha assistência, né, que hoje, na verdade, eu defendo e luto por uma assistência humanizada, defendo o parto natural e fisiológico, e, enfim, pode passar o próximo slide. Então, éramos, né, caçadores, éramos globalizados, né? Então, falando de um processo histórico em que, na verdade, o nosso sustento era obtido através da caça e de animais selvagens e a coleta de plantas silvestres. Então, nós éramos, na verdade, nômades e sim caçadores e sim globalizados, porque a gente migrava, né? Quando aquele lugar já não estava mais trazendo
o nosso sustento, a gente migrava para outro ambiente, e com isso a gente se adaptava àquele novo ambiente ou se readaptava. E aí eu falo isso porque, na verdade, nós começamos a domesticar os animais e a gente começou num processo de não nomadismo, né? Cercamos as nossas terras e começamos, então, esse processo de meu espaço. E, através disso, disputas e conflitos de território por conta do que a gente conhece como propriedade privada. Com isso, desenvolvemos e trocamos informações através da evolução da linguagem, né? E nos transformamos, né, num processo de especificidade, onde não só agora a gente planta uma determinada coisa, né, no passado plantávamos uma determinada coisa, como também isso deu origem a um processo que hoje justifica, inclusive, as especialidades dentro até mesmo da nossa atuação e desenvolvimento científico, né? Então, o desenvolvimento da linguagem permitiu com que a gente conseguisse se comunicar, e aí eu falo isso porque o início da propriedade privada se deu quando a gente uniu a agricultura com a pecuária, pode passar o próximo slide, e a gente, então, associou fluxo de troca de alimentos ao trabalho. Criamos uma estrutura social e econômica, né, hierarquizada, né, então a gente está falando de capitalismo, de estrutura de desenvolvimento industrial, tecnológico e também das cidades. E aí o próximo slide fala, né, como eram os vírus, constituído de uma ou várias moléculas de RNA ou DNA, os quais possuem a forma de fita simples ou dupla. Importante saber que todo vírus é uma proteína e que todas as proteínas fazem parte do nosso sistema de reparação. Então, assim, a gente precisa, na verdade, aprender a se adaptar também, né, a essa proteína. E aí, como eu coloquei, né, como eram os vírus, ora, eles sempre foram, eles sempre existiram, né? Então, não é agora, existe um novo coronavírus, mas há muitos anos, a gente convive, na verdade, com esses micro-organismos fazendo parte da nossa, em relação à importância disso no contexto, na verdade, ambiental, a gente precisou se adaptar e se readaptar nesse processo de seleção natural, que também depende, né, dessa questão dos vírus e bactérias. Então, nós não podemos esquecer da história da Revolução Industrial, que, na verdade, né, por um desenvolvimento tecnológico, pode passar o slide, e que estruturou, né, as grandes cidades. A gente teve acesso à tecnologia, como vimos, né, tivemos acesso a maior informação, e os trabalhadores perderam, em algum momento, por conta disso, o controle de um processo produtivo, né, uma vez que passaram a trabalhar para um patrão. E aí eu falo isso porque foi daí que se criou o individualismo, né? Então, foi a partir daí que o Estado deveria intervir o mínimo possível sobre a economia para que a economia tivesse autonomia. E aí daí começou aquele conflito, como eu disse, de território, mas também a briga de poder, né? Poder econômico, poder político. E hoje nós temos uma grande ideologia política e econômica que, inclusive, atrapalha um pouco a ciência nesse momento que estamos vivendo, né, de Covid-19. Mas, enfim, foi através dessa revolução industrial que se iniciou também os subúrbios, porque começamos a centralizar, né, nos grandes centros, nas grandes cidades, a evolução tecnológica, e por conta disso, em detrimento disso, né, tivemos bairros periféricos e subúrbios, que, inclusive, hoje caracterizam muito bem no desenvolvimento urbano e regional, né, o que a gente chama de periferia, e também a questão da discrepância social, né, e inclusive étnico-racial por conta disso. No próximo slide eu só mostro, né, como que era aqui a região do Leblon, no Brasil, que na verdade nada mais é do que inicialmente um lugar de subúrbio e que depois hoje deu, né, vazão a esse grande centro que nós temos hoje no Rio de Janeiro. Então, na verdade, falar de vírus, né, tem uma importância médica, porque isso corrobora, né, com uma problemática na saúde, inclusive na saúde pública. Tem uma importância ambiental, exatamente por esse processo de seleção natural, e uma importância científica, porque precisamos, né, encontrar, através de muitos estudos, uma forma de nos protegermos, e agora, diante da Covid-19, a gente pretende que a vacinação seja a nossa grande arma contra essa doença que, no momento, né, se transformou numa grande pandemia e que nos coloca hoje em isolamento social, talvez nunca imaginado nas últimas décadas
que poderíamos passar. Mas o que eu tenho a ver com isso? Para você que está nos ouvindo aí, para você que está, né, se envolvendo nesse momento com a nossa live. Primeiro porque tudo isso que foi falado, Revolução Industrial, todo esse processo de desenvolvimento urbano, enfim, né, inclusive com esse aparecimento de doenças que muito se viu, né, por conta dessa periferia e muito se viu dentro desses subúrbios, nós estamos diante de uma precariedade da saúde. Nós tivemos, né, por conta disso, baixo acesso aos bens básicos, por conta do capitalismo e dessa estrutura econômica e política que não deu, né, uma igualdade social. A gente tem uma pobreza significativa, ambientes insalubres e hostis, proliferação de micro-organismos e também uma injúria, né, racial e social, que faz com que hoje, por exemplo, como saiu no noticiário, a gente tenha uma negra doméstica que precisa trabalhar, que levou o seu filho, se eu não me engano, de 5 anos, todo mundo acompanhou isso no noticiário, na mídia, né, para trabalhar na casa de uma mulher branca, né, com uma condição, acho que, se eu não me engano, ela era empresária, enfim. E que, por conta de precisar passear com os cachorros dessa patroa, a patroa não teve condição de olhar o seu filho, e o seu filho caiu, né, de um andar e veio a óbito, enfim. Nessa precariedade que a gente hoje vive em nossa condição social. Mas eu vou entrar aqui numa outra questão agora, de introdução, que é a questão da cultura alimentar, que é algo que a gente também tem que honrar e enfatizar, porque na China talvez a gente não coma carne como a gente come aqui no Brasil, né, bovina, porque lá não é peculiar daquela região, e a alimentação é cultural, é um outro tipo de alimentação, tá? E aí aqui eu falo disso porque sempre comemos assim, e existe uma cultura nas nossas mesas, né? Existe um aspecto regional de cada alimento, de acordo com a geografia e a disponibilidade de cada região para um determinado alimento. É necessário que a gente respeite a cultura como patrimônio, né? Assim como essa relação ancestral. Da mesma forma que, em termos de biologia, houve uma adaptação evolutiva das nossas papilas, de modo que a gente possa se alimentar e, de fato, se sentir, né, eu como algo e me sinto em casa, porque, de fato, tem relação total o alimento que vai à nossa mesa com a história e com a nossa cultura, né? E eu falo isso porque eu quero descortinar esse conceito de que a Covid-19 veio de um morcego e de que tudo é culpa da China, né? Não é bem assim. Tá? De onde, então, veio a Covid-19, os primeiros casos que surgiram na China, né, na cidade de Wuhan, né, na verdade, localizada na China. As primeiras ocorrências aconteceram em dezembro de 2019 e se iniciaram como origem no mercado de frutos do mar. Tá? Então, antes que o Ocidente comece a criticar o Oriente no sentido de tentar buscar, né, um conflito de território, de poder econômico, enfim, político, que a gente escutou em muitos desses vídeos, depoimentos, documentários, que, na verdade, tem um pouco de teoria da conspiração, né? É importante lembrar que o coronavírus sempre existiu. Talvez esse novo modelo, esse novo formato, né, ele realmente seja algo novo, mas eu vou tirar essa história do morcego um pouco, né, para a gente descortinar essa questão até mesmo de preconceito cultural. Em relação ao perfil do vírus, né, ao perfil viral, os vírus representam a maior diversidade biológica do planeta, e isso aí, de repente, eu vou dar depois ao João até a chance de poder entrar um pouco mais sobre isso, se ele quiser. Os vírus se reproduzem no interior das células de um hospedeiro, né, enfim, e o material genético viral pode sofrer mutações, originando uma grande diversidade genética a partir de um único tipo de vírus, tá? E aí eu demonstro para vocês, né, na verdade, é necessário que se tenha uma recepção dentro de uma célula de um hospedeiro para que entre esse vírus, ou RNA, ou DNA, para que ocorra essa troca, né, de informação com o interior da célula de um hospedeiro, e depois a replicação viral, né? E falando especificamente, agora entrando dentro da nossa temática, né? Resposta imunológica na gestação, falando de gestação, estou falando isso tudo, na verdade, para que a gente possa ter um pouco de criticidade em tudo que está acontecendo, desde um aspecto social, político, econômico, para a gente entrar em gestação e principalmente para, no meu caso, que trabalho com saúde pública, que a gente entenda, né, eu trabalho no SUS, eu trabalho no privado, que existe uma discrepância muito grande, né, entre as mulheres que vão poder ficar em casa, ainda que a gente gostaria de levantar uma bandeira para que todas as gestantes pudessem ficar em casa nesse momento, mas algumas delas
não vão ter condição por uma questão que vem da nossa história, né, mesmo política e econômica, enfim. Para que a gente inicie uma gestação e que a gente não evolua com quadros de abortamento e para que a gente não venha a expelir esse enxerto, que na verdade é esses outros 50% de material genético esquisito para a mãe, que é o do seu bebê, enfim. A gente precisa que a mulher fique num estágio de imunossupressão, para que assim a gente consiga manter, né, desde o processo de implantação no útero até mesmo o parto, uma gestação, né, ao máximo do termo, que é o que a gente considera como uma gestação de 9 meses, tá? Então, pode passar mais um pouquinho? Respostas imunológicas na gestação, né? Pode passar o próximo slide. Desde a implantação até a parturição, ou seja, até o momento do parto, nós temos uma interação materno-fetal ideal. Para isso, existem modificações imunológicas na estrutura das nossas proteínas, nas nossas células, e principalmente uma resposta de linfócitos reguladores, que precisam estar ali fazendo, na verdade, né, o equilíbrio para que não haja uma guerra entre a mãe e aquela célula estranha, né, que é, na verdade, o DNA que se carrega do componente genético do pai. Então, existe não só no útero materno, mas também na placenta, e nessa grande interação entre mãe e bebê, múltiplos mecanismos responsáveis por essa tolerância imunológica, né? E, por isso, a maioria das gravidezes, graças a Deus, ela evolui muito bem. Lembrando que a gente tem uma resposta dos linfócitos T helper tipo 1 no primeiro trimestre, que, na verdade, gera uma resposta inflamatória, e talvez por isso a gente justifique aquelas queixas muito comuns do primeiro trimestre de gestação, que envolvem náusea, desconforto, cólica, mal-estar, assim como também no último trimestre de gestação, as mesmas queixas de excesso de sonolência, de mal-estar, de inchaço, enfim, que na verdade é nada mais do que uma resposta inflamatória que se tem durante o período gestacional, né, por essa resposta dos linfócitos T helper tipo 1. E que bom que durante o segundo trimestre é o que a gente fala de fase quiescente, né, em que a mulher, na verdade, tem uma resposta dos T helper tipo 2 e não dos T helper tipo 1, e por isso é a fase do grande crescimento do bebê e menos sintomas, que na verdade não são sintomas patológicos, são sintomas fisiológicos, mas que corroboram com muitas das queixas que levam as gestantes a reclamarem do início da gestação e a reclamarem do terceiro trimestre, da proximidade do parto, né, que levam muitas das vezes a procurarem a urgência. Então, na verdade, toda essa conformação imunológica, né, graças à natureza ideal, né, e desse próprio, dentro da teoria da sobrevivência e da adaptação, a gente adapta muito bem esse processo de gestação, né. Então, eu trouxe aqui para vocês, inclusive, essa foto de uma gestante do meu pré-natal, do serviço público, tá, aguardando o trabalho de parto, uma gestante negra, de bairro periférico, mas feliz com todas as suas alterações que são parte fisiológica. Eu vou introduzir um pouco, né? Vou falar principalmente das 3 alterações principais que envolvem o sistema respiratório, sistema cardiovascular e também o sistema hematológico, né? As células do sangue. Porque a gente precisa entender que muito do que faz a COVID, né, ser hoje uma doença que é de muita atenção para o grupo de gestantes, que classifica as gestantes como um grupo de risco, tem correlação não só com o fato da COVID-19 ser uma doença que atinge principalmente o sistema respiratório, cardiovascular e hematológico, mas porque também já faz parte, na própria gestante, independente dessa doença existir ou não, as alterações que envolvem o processo fisiológico, hormonal, que também geram adaptação desse sistema respiratório, cardíaco e também hematológico. E que talvez por isso a COVID seja para essa gestante, né, uma complicação ainda maior. Porque, na verdade, já existem alterações que são fisiológicas, adicionadas ao fato dessa doença prejudicar principalmente, né, esses sistemas, talvez por isso, né, a gente tenha uma intensidade e, como alguns estudos mostram, né, um prejuízo, né, dessa doença na gestante. Então, como alteração fisiológica do sistema respiratório, nós temos o trato respiratório inferior, né, com algumas situações que acontecem, que eu trouxe aqui para vocês,
uma diminuição de expansão torácica, que faz com que, na verdade, a gestante tenha aquela sensação de que ela está dispineica, porque cresce muito o abdômen por conta da sobredistensão uterina, o neném em crescimento, e comprime o diafragma, que é, na verdade, o músculo, né, respiratório. E essa diminuição de expansão torácica faz com que a gente tenha uma capacidade de resíduo, né, funcional diminuída, e um volume de reserva de expiração também menor, o que gera uma necessidade maior de volume inspiratório, o que faz com que a frequência respiratória da gestante seja maior. O que dá a ela uma sensação, na verdade, de dispneia, quando, na verdade, é só uma necessidade maior de hiperventilar, devido a essa compressão do diafragma. Assim como também uma congestão, né, de via aérea superior, tendendo a quadros de sangramento, muitas das vezes, que a gente chama de epistaxe, então, sangramento, né, nasal, e predisposição a infecções por conta dessa congestão, dessa estase, dessa hiperemia, né, da região do trato respiratório superior. Ou seja, a gestante tem mais facilidade mesmo de ter doenças, como, por exemplo, sinusite, devido a essa predisposição a infecções, por essa mudança conformacional na estrutura do seu sistema respiratório. Então, consome-se, né, mais oxigênio, porque não só ela agora precisa consumir oxigênio para ela, mas ela precisa nutrir, liberar oxigênio para um bebê em desenvolvimento, né? Além disso, nós temos uma necessidade maior de ventilar, então essa hiperventilação que gera um aumento da frequência respiratória, podendo até gerar, né, uma alcalose respiratória, enfim. Faz parte do processo fisiológico da gestação. Em termos de sistema circulatório, pode passar o próximo slide. Nós temos também uma modificação hemodinâmica, né? Como o coração precisa bombear mais sangue para chegar até o bebê em desenvolvimento, para levar mais oxigênio, a gente precisa aumentar o débito cardíaco. Então, tem-se a ter um aumento da frequência cardíaca na gestante, e isso é fisiológico para que chegue mais sangue, né, para o bebê. E uma diminuição de pressão arterial. Então, o normal não é esperar uma pré-eclâmpsia na gestação, o normal é se esperar uma pressão baixa na gestação, exatamente porque o retorno venoso, né, ele fica diminuído, o próprio seio placentário, a placenta em comunicação ali com o útero, né, faz uma baixa resistência dos vasos para que chegue mesmo mais sangue para o bebê. Adicionado a fatores hormonais, tudo isso faz com que o vaso se modifique a sua conformação e aumente o sangue ali dentro. Para isso acontecer, ele precisa, na verdade, ficar mais dilatado, e por isso diminui a pressão arterial. Isso é um processo que é fisiológico. Assim como, né, diminuição da tolerância a exercícios, como eu disse, a taquicardia. Mais uma vez, uma explicação, uma modificação hemodinâmica, além da questão respiratória, essa dispneia, essa sensação de falta de ar da gestante, né? A gente pode encontrar até mesmo um sopro na hora de uma ausculta cardíaca, e isso faz parte do processo fisiológico. Então, dentro do compartimento respiratório, nós temos uma modificação significativa, fisiológica, uma resposta gestacional, assim como o processo do sistema circulatório, e a gente vai entrar no sistema hematológico, né? O volume sanguíneo, ele é aumentado, você aumenta a quantidade de líquido corporal e também de líquido, né, de sangue mesmo, na gestante. São alterações que provavelmente são devido a níveis hormonais de adrenocorticotrófico, né, o hormônio adrenocorticotrófico, ADH, aldosterona, cortisol, hormônio tireoidiano, que estão aumentados nesse processo gestacional. Então, a gente aumenta o volume do plasma, da quantidade de sangue, né, principalmente ali no terceiro trimestre, entre 32 e 34 semanas, quando atinge 50% dos valores que eram antes da gravidez. Então, como nós vemos, a gente aumenta, então, né, não só o volume de sangue, como também eleva-se os leucócitos, né, tanto na gestação, que são as células brancas de defesa, como na gestação, como no parto, como no pós-parto, modificando, assim, todo um sistema de coagulação, e essa é a parte mais importante para a gente focar. A gente tem estímulo, aumento de fatores de coagulação, que geram trombo, que geram coágulo no organismo da mãe. A gente diz que a gestante, assim como a mulher no pós-parto, a puérpera, ela está no seu estágio, né, no seu estado de vida durante a gestação e o pós-parto, em sua maior tendência a desenvolver um trombo. A gente fala que é um estágio trombogênico, né, em que, na verdade, você pode ter
uma trombose que pode se desenvolver, né, nesse processo, não só de gestação, como também de pós-parto. Então, existe um aumento, né, da massa de células vermelhas do sangue, da massa eritrocitária, em até 50% em relação aos níveis pré-gravídicos, assim como um mecanismo de controle diferente, né, na sua regulação de volume sanguíneo. Uma maior necessidade de ferro, porque você tem que, né, pensar que você vai distribuir esse nutriente para o seu bebê. Então, você tem um processo de anemia fisiológica que precisa, inclusive, ser suprida com suplementação, e é por isso que a gente dá ferro para gestantes durante todo o processo gestacional, por conta dessa maior necessidade de ferro, né? Assim como maior mobilização de reservas maternas, reserva de nutrientes para dividir mesmo com o bebê, né? E no próximo slide eu vou mostrar para vocês que muitos dos fatores, no outro slide, muitos dos fatores de coagulação, eles estão aumentados na gravidez, né? Então, fator 1 de coagulação, fibrinogênio, protrombina, vários deles, fator 5, fator 7, fator 8, né? Fator 9, enfim, fator 12. Então, nós temos um aumento de diversos fatores de coagulação durante a gravidez, porque a ideia é fazer com que a gestante não tenha uma hemorragia durante o período do parto, né? Então, vocês viram que existem alterações que são fisiológicas do processo gestacional que envolvem esses 3 grandes sistemas, e eu estou falando isso porque isso tem muita correlação com a questão da Covid na gestação. Muita coisa ainda não se sabe, mas o que se sabe é que a infecção principal não obstétrica, de causa não obstétrica na gestante, é a pneumonia. E aí, essa pneumonia promove na gestação um desfecho que pode envolver ruptura de membrana amniótica, né, ruptura prematura de membrana, que é o que a gente chama de rompeu a bolsa das águas, assim como o estímulo a parto prematuro, crescimento intrauterino restrito, que é um desenvolvimento do feto diminuído, restrito, né, nem nasce muito pequeno, para o que a gente esperaria para a idade gestacional, por uma, na verdade, insuficiência placentária que gera um sofrimento crônico intraútero, podendo levar, inclusive, à morte fetal, morte do bebê, né, dentro do próprio útero, até mesmo logo assim que nasce. O que se sabe é que não existem malformações associadas, tá, associadas ao coronavírus, que é ao SARS-CoV-2, né? Não existem dados para avaliação do risco de malformações congênitas ou desfechos associados ao primeiro trimestre na gestação. E que existe um possível aumento das taxas de parto prematuro, que envolve tanto o coronavírus, né, a Covid-19, como o SARS, que era o H1N1, né, que na verdade é o CoV-1. Outra coisa que se sabe é que existe uma baixa expressão do receptor da enzima conversora de angiotensina em todos os tecidos de interface mãe-bebê, o que, em tese, dificultaria a transmissão materno-fetal, já que o SARS-CoV-2 se liga a esse receptor na superfície celular. Então, já que tem menos receptor, então parece que esse coronavírus teria menos acesso a esse receptor, que dificultaria a transmissão materno-fetal. Isso é o que se sabe, é o que parece ser. Ou seja, será que então tem menos risco de transmissão da mãe para o seu bebê, já que esse coronavírus, que gosta de se conectar nessa proteína, né, nesse receptor, e existe uma baixa expressão desse receptor nos tecidos da interface entre mãe e bebê? Isso é o que se sabe, né, em alguns dos estudos, desde que tudo isso começou, né, principalmente aqui no Brasil, de março para frente. Enfim, e por que, então, as mulheres grávidas enfrentam riscos especiais dessa doença da Covid-19? Foi lançado, né, na Science, essa revista, desde junho, né, principalmente em estudos dos Estados Unidos, algumas informações que podem, na verdade, trazer algo novo para a gente. Em relação a isso, foi estudado 91.412 mulheres em idade reprodutiva contaminadas pela Covid, de modo que dessas, 8.207 eram gestantes. E aí parece que dentro desses estudos analisados, 50% dessas gestantes, dessas 8.207, tinham maior probabilidade de evoluir para quadros graves e precisar de UTI.
E dessas grávidas, 70%, né, pareciam ter maior necessidade de ventilador mecânico, né? Só que, no entanto, isso não se correlacionou com a morte. Isso é algo bom, é uma boa informação. E que as infecções fetais parecem ser raras. E ainda, dentre esses estudos, foi identificado que o coronavírus parece não prejudicar o desenvolvimento fetal inicial. Então, isso parece tranquilizador, pelo menos nesses estudos iniciais. E que a gravidez parece tornar os corpos das mulheres, como nós já vimos, por uma resposta já fisiológica, mais vulneráveis à Covid-19. Além disso, estudos de caso entre maio e junho, né, que na verdade foram outros estudos, começaram a identificar a possibilidade de bebês de mães que tiveram Covid terem desenvolvimento de Covid neonatal, na sua fase inicial pós-parto. Um estudo sueco, né, parece que descobriu que mulheres grávidas ou imediatamente após o parto com Covid-19 tinham até 6 vezes mais chance, maior probabilidade de usar as UTIs do que aquelas colegas não grávidas infectadas pela Covid-19. Enfim, como disse o doutor Akiko, né, todo o sistema imunológico é voltado para garantir que nenhuma resposta antifetal seja criada. Então, essa imunossupressão, associada a essas alterações fisiológicas nesses órgãos principais, parecem justificar o aumento, né, dessa necessidade de atenção com as gestantes, exatamente por elas serem consideradas grupo de risco. Grupo de risco porque parece que elas complicam mais, grupo de risco porque elas parecem que necessitam mais de ventilador, precisam mais de UTI, e como a gente viu, né, são 2 seres envolvidos aí, a mãe e o bebê, e a gente precisa ter bastante atenção com isso, né, ainda que a gente não saiba muita coisa sobre malformações, sobre transmissão vertical, transmissão transplacentária, mas desde maio, alguns novos estudos têm colocado essa gestante ainda mais em necessidade de atenção. Os pesquisadores de estudos de Nova York também examinaram placentas de um subconjunto de mulheres e encontraram coágulos nos vasos sanguíneos do lado fetal da placenta, em quase metade, né? 14 de 29 dessas mães infectadas com Covid. Apenas 11% das placentas, 12 em 106, de mães não foram infectadas, tinham coágulos semelhantes. Então, como a gente viu, esse sistema de coagulação que está alterado na gestante, né, ela é mais trombogênica, tem mais chance de desenvolver trombose, né, quando ela tem uma Covid-19, que já é uma doença, o coronavírus, que atinge exatamente o pulmão, o sistema cardiovascular, e que tende a desenvolver trombose no paciente acometido, faz com que essa gestante se submeta ainda mais a risco de complicações. Um outro estudo realizado por pesquisadores, né, da Northwest University, parece que encontrou significativamente mais lesões em vasos sanguíneos e coágulos no lado materno placentário em 15 das 16 mulheres infectadas do que nos pacientes controle. Então, o estudo tem mostrado para a gente que existe uma correlação com o aumento de coágulos, e a gente sabe que coágulos placentários podem correlacionar-se, né, a um desenvolvimento fetal diminuído, de ganho de peso, de restrição de crescimento, de sofrimento fetal, assim como, né, mediante esses estudos, a gente começar a pensar no futuro aí, até onde esses bebês estariam tão protegidos dentro do útero da mãe, com esses riscos de coágulos placentários. Tudo isso deixou a gente um pouco encasquetado com esses estudos aí das SAIs, né? Os princípios do manejo da Covid-19 na gravidez, dentro do que foi lançado pela Fiocruz desde março, que a gente sabe, né, é que procedimentos para controle de infecções e isolamento precoce precisam ser realizado. Limitar, então, nessas gestantes o acesso de visitantes, né, e profissionais de saúde a quarto de pacientes com uma confirmação ou suspeita, ou seja, os pacientes devem receber o menos de visita possível, né. O que se sabe pela Fiocruz, que foi lançado em termos de protocolo, então, médico, é que a gente considera uma oxigenoterapia precoce para essas pacientes, considerar ventilação mecânica precoce quando houver evidência de avanço de insuficiência respiratória, e prevenção de sobrecarga de fluidos, já que a gente tem um sistema cardiovascular já sobrecarregado.
Aí, mediante esses protocolos, eu até trouxe aqui, né, se a gente de repente quiser abrir alguma discussão depois, eles falam de um controle empírico de antibióticos para as gestantes, tratamento de gestantes, considerando-se a terapia antimicrobiana não só como uma ação anti-inflamatória, mas também devido ao risco de infecções bacterianas sobrepostas. Além disso, um rastreio que deve ser feito em rastrear todas as pacientes, todas as infecções respiratórias virais e infecções bacterianas, devido ao risco de co-infecções. Deve-se considerar o tratamento empírico para a gripe, enquanto se aguarda o teste diagnóstico. Já entrar com antiviral para as gestantes, com síndrome respiratória, com quadro de gripe, de sistema, já que acomete esse sistema respiratório, ainda que a gente não tenha certeza se é só uma sinusite ou se é o coronavírus, a gente introduzir um tratamento empírico antiviral. E se houver suspeita de choque séptico, instituir um tratamento imediato direcionado. Levar essa paciente para a unidade de terapia intensiva. Não utilizar rotineiramente corticosteroide, né? Ainda que ele promova maturidade pulmonar para o feto, né? A gente deve considerar individualmente, caso a caso. Além disso, o que a gente oferece como obstetra nesses casos é um monitoramento de frequência cardíaca fetal, para que a gente, então, consiga monitorar a vitalidade fetal, o bom estágio, né, de desenvolvimento e principalmente de oxigenação placentária para esse bebê intraútero, um planejamento individualizado para cada parto, um planejamento desse parto, já que a gente vai ter que isolar a sala, né, fazer um bom uso de EPI para toda a equipe, monitorar contrações uterinas, já que a gente viu a correlação com partos prematuros, né? E deve-se avaliar com cautela o parto, né? Se ele fornece benefício a uma gestante que está gravemente doente. A decisão quanto ao parto deve considerar a idade da gestação, né? A idade que o bebê se encontra, e deve também ser feito junto, né, com a decisão do neonatologista. E aí eu trouxe para vocês aqui a polêmica terapêutica que envolve, já que a gente até agora só viu, então, que, segundo estudos, o que dá a gente o conforto para tratar é tratar com antiviral, tratar, de repente, com algum antimicrobiano para evitar, por conta de infecção secundária, né? Para a gente dar já um suporte empírico, profilático, terapêutico para essa gestante. Mas existe uma polêmica de questão de cunho ideológico, político, econômico, né, que eu não vou entrar aqui, mas que é defendido pelo Trump nos Estados Unidos e pelo nosso atual presidente, que envolve a questão da hidroxicloroquina, apesar da gente saber que ainda não existem estudos que deem a gente, né, essa autonomia de utilização, apesar de muitos dos protocolos médicos envolver hidroxicloroquina, né, o que a gente sabe é que no The Lancet foi lançado um estudo que coletou informações de 96 mil pessoas infectadas com coronavírus em 671 hospitais de 6 continentes e mostrou que não houve benefício nenhum do uso dessa hidroxicloroquina após o diagnóstico da Covid-19. Além disso, seu uso foi associado a um risco maior de arritmia e morte. Isso é o que a gente sabe. Então, a gente tem que se apegar, não é o que a gente não sabe, mas é o que a gente sabe para nos dar sustento e autonomia para a nossa atuação médica, né? E a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, decidiu retirar temporariamente a droga, a hidroxicloroquina, da sua lista de medicamentos em estudo para tratar a Covid-19, alegando que não estava claro que o medicamento apresentava nível de segurança necessária. E a gente ainda vê no Brasil, né, uma defesa dessa droga, inclusive protocolos médicos utilizando essa droga, e isso é um questionamento da sociedade, que, na verdade, eu, né, como médica, super compactuo com essa mesma ideologia. O que a gente sabe é que no New England Journal of Medicine, com resultados sobre o uso preventivo da hidroxicloroquina, concluiu-se que a droga não preveniu o quadro compatível com a Covid-19 ou infecção confirmada, e que o relato de efeitos adversos foi maior entre os que foram administrados a medicação, embora efeitos adversos graves também não tenham sido observados. Então, parece de verdade que a hidroxicloroquina ainda não entra, assim como a ivermectina, né, no consenso para utilização. E o consenso, então, para a COVID na gestante, de fato, é uma medida eficaz de prevenção através de uma boa higienização das mãos, o isolamento social e a espera aí de uma vacinação, né, eventualmente com uma vacinação. Eu hoje tenho feito, né, colocado todas as minhas gestantes em isolamento social, eu dou um laudo de necessidade, né, de atestado médico, de necessidade de ausência das suas atividades laborativas, elas entram pelo INSS e elas ficam isoladas durante todo o tempo de gestação, é o que a gente tem feito desde então.
né? E uma outra coisa que é consenso, né, que na verdade entra como tratamento suportivo, que na verdade a Sociedade Brasileira de Infectologia, né, através do Clóvis da Cunha, que foi um médico que lançou, né, o tripé, a tríade para tratamento, que envolve oferecer oxigênio, anticoagulante, já que a doença realmente tem correlação com o estímulo, né, a casos de trombo, como vocês viram nas gestantes, esses trombos estão envolvidos em estudos exatamente ali, né, naquela comunicação materno-fetal, através da placenta, com coágulos placentários. Então, o anticoagulante é uma droga, né, que já está como tratamento suportivo, e tratamento de doenças crônicas, já que a gente viu que, assim como a gestante se encontra no grupo de risco, algumas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, né, põem esses pacientes como grupo de risco, como capacidade de, na verdade, evoluir para uma complicação e para uma gravidade da doença. Eu trouxe aqui, já que a gente está falando de gestação, né, um fluxo de decisão do Ministério da Saúde para a amamentação, porque é uma dúvida muito comum. O que eu faço se eu tenho, né, suspeita ou caso confirmado de Covid-19 durante o período da amamentação? Então, assim, se a paciente, independente de ser suspeita ou confirmada, se ela tem condição de amamentar, ela vai amamentar esse recém-nascido. Lembrando que ela vai usar máscara durante o período de amamentação, higienizar bem as suas mãos, utilizar álcool 70, né? E não vai separar a mãe do bebê, porque os estudos mostram que o aleitamento é superior ao nível de possíveis riscos, né? E a não ser que a mãe realmente não tenha nenhuma condição de amamentar, porque de repente ela está, né, num quadro aqui, ó, a mãe está bem e suficiente para amamentar? Se sim, ela vai amamentar, seja na maternidade ou em casa. Se não, a gente até pode, né, oferecer o aleitamento através de, primeiro, leite da mãe sempre, através de ordenha, e aí vai ser dado, né, por uma outra pessoa, esse leite materno, ou, quiçá, se não conseguir, nesses casos, a gente oferecer leite artificial. Mas sempre, em todos os protocolos, o fluxo de decisão é a amamentação e a não separação de mãe e bebê, mesmo em casos suspeitos ou confirmado de Covid-19. Bom, eu tentei ser sucinta, espero que eu tenha, na verdade, passado, né, as informações principais e tenha, na verdade, alcançado a expectativa. Não sei se era exatamente isso que o João e o Leandro queriam. Eu espero que eu tenha conseguido alcançar o que vocês desejavam, e eu espero que vocês que estão participando aí possam perguntar, se sintam à vontade, para que a gente possa desenvolver um raciocínio sobre essa temática. Com certeza, Kathleen. Então, a ideia é justamente essa, né? Que você ficasse à vontade aqui para expor esses temas tão importantes. E eu gostaria de aproveitar também e falar duas coisas, né? Uma é com relação à presença. A gente já está aqui com um link publicado aqui no chat, né? Para quem está aí acompanhando pelo Facebook. Então, para ter a declaração de presença, os alunos da Kathleen que estão assistindo também, não basta botar o nome, tá? Tem que clicar no link, preencher o formulário para a gente mandar uma declaraçãozinha, né, de presença para quem quiser. E para quem quiser fazer perguntas para Kathleen, né? Arleide, dona Arleide está dizendo aqui que não conseguiu acessar o link, mas por que, Arleide? Não acredito, Arleide, logo a sua presença que é tão importante. Existe outra Arleide assim que eu conheço? Arleide, um beijo grande para você. Ela está me mandando aqui, deixa eu ver se eu consigo passar o link para ela, porque a dona Arleide gravado, não vai? Vai ficar tem salvo? que ter. Vai ficar gravado, sim. Os alunos da Redentor que estiverem presentes, eu não consigo ver aqui quem é que está presente, mas fiquem à vontade também para poder perguntar. E o João, né, por favor, como, né, um grande professor, ilustre, biólogo, por favor, acrescente, troque informações aí com a gente. Eu também quero aprender com você. Leandro? Nada, eu queria te fazer perguntas que são, na verdade, né, bem simples, muitas vezes para a mãe que está assistindo a gente, tem essas dúvidas. Uma coisa principal, Kathleen, que é um comentário meu, né? Assim, passeando na nossa amada cidade de Campos dos Goytacazes, a gente, às vezes, tem a impressão que a pandemia não existe mais, né? Que a galera está aí na muvuca, sem máscara,
né? E, assim, desde o começo da pandemia, entre várias coisas, né? Pessoas passam esse conceito de que é uma gripezinha, é um resfriadinho, só atinge velho, né? E, obviamente, a gestante vai ter menos de 60, 65 anos, né? Eu acho que fica meio óbvio que as pessoas, que não é tão Por todos gripezinha esses assim, fatores né? que a gente discutiu até O que você aqui, né? acha? Primeiro, pelas próprias alterações que são fisiológicas, mas que já colocam a gestante no grupo de risco, no potencial grupo de risco, no sentido de elas têm mais chance de se na verdade, de quando contraem a doença, de complicar para casos graves, né? Elas têm, ainda que a gente não saiba muita coisa sobre a transmissão vertical, mas assim como a Zika, a gente não sabia muita coisa no início, depois a gente descobriu, né, que era um vírus de transmissão e de possibilidade de malformações. Então, a gente ainda está estudando muita coisa, mas como vocês viram aí, a gente já tem estudos mostrando coágulos em áreas placentárias que podem nos levar a possíveis outros estudos que mostrem complicações gestacionais significativas, incluindo até óbito intraútero. Isso é uma coisa que a gente ainda está observando nos estudos, mas gestantes que são jovens e que acham, né, que, como eu sou jovem, eu tenho menos chance de complicar, né? A coisa está se vendo que não é bem assim. Vocês, inclusive, é o que sai sempre nas matérias que envolvem Covid, com gestante, é que vocês têm que ser as principais, né, na orientação de isolamento social, máscara, álcool 70, né, e uma boa higienização das mãos, porque isso é uma coisa que é bem basal, mas que ainda se vê muita gente, né, andando nas ruas sem máscara, indo para centro, agora então com a liberação do comércio. Então, assim, vocês gestantes não são liberadas, né, do trabalho para poder passear no centro, pelo contrário, vocês são liberados do trabalho exatamente para que vocês fiquem restritas e protegidas do contato, né, e da possibilidade de contraírem a doença. Então, a gente tem uma enorme preocupação com vocês. A gente tem visto, né, que de junho para cá, muitos estudos já modificaram a sua visão em relação à gestante. Então, vocês são um grupo de risco, vocês precisam ter essa atenção e esse cuidado, e não é só uma gripezinha, como a gente está vendo, né, através de toda esses estudos, e até mesmo a mídia tem divulgado bastante, né, essa questão da Covid-19. Porque, Kathleen, até pelo que você falou, né, por exemplo, você falou aí que na gravidez você já tem maior risco de trombose. E a gente tem visto, né, nos estudos que uma das coisas que o vírus faz é aumentar esses problemas de coagulação do sangue, não é isso? Exatamente. O que acontece? Na verdade, a gestante ela já tem, né, o pulmão se altera, o sistema respiratório, como a gente viu, por um processo que é fisiológico. Mas como o coronavírus ele atinge esses três principais sistemas, o pulmão, por um processo inflamatório abundante, intenso, acentuado, gerando insuficiência respiratória grave, o coração com uma sobrecarga no sistema cardiovascular e gera trombose, né? Coágulos no sistema sanguíneo, que inclusive é uma das causas de morte. Então, isso tudo, né, na gestante que já tem exatamente esses sistemas alterados, você tem uma chance maior de complicação. Então, é preciso que a gente tenha bastante cuidado durante a gestação e pós-parto, exatamente por ser uma fase trombogênica da vida da mulher, né, mais trombogênica do que uma mulher no menacme, que significa uma mulher em idade reprodutiva fora desse período gestacional e de pós-parto. Então, com vocês é necessário uma atenção especial. Inclusive, eu achei muito legal, né, agora que está vou parabenizar, né, congratular vocês da UENF, do Centro de Ciências Biológicas, desse projeto de Educação, Ciência e Saúde, porque realmente foi uma temática que né, torna muito interessante para a sociedade em geral, e essa live ficando depois aberta, né, muita gente vai poder ter acesso, e é preciso entender exatamente essa questão, né, de uma forma muito basal e simples, para que a gente possa cuidar, né, e se prevenir. Eu estou aqui discutindo com Dona Arleide no WhatsApp, né, que ela não consegue de jeito nenhum. Eu estou falando que a gente está aproveitando para falar mal dela, mas vai ficar guardado. Os alunos da Redentor, não sei se tem algum aluno, né? Eu não estou conseguindo ver quem é que está online, mas enfim. Da UENF, quer perguntar quem é que está, a UENF está presente, quais são, né, os centros que estão presentes nesse momento, tem alguma gestante aí também. O Kathleen, fazendo uma outra pergunta que eu acho que é bem geral, mas é importante, né?
nessa coisa de pandemia, até pela questão política, ideológica que você falou, a gente tem visto muitos casos de gente se automedicando, a gente tem visto Sim. prefeituras que distribuem kits de remédios que não funcionam, como a hidroxicloroquina, que você citou, como a ivermectina, que você citou, como a azitromicina, que você também citou, e que às vezes é importante, né, nos casos... Eu até defendi um pouquinho a azitromicina aí, tá? Porque em alguns casos, né, a gente vê questão de infecção secundária, né, também tem ação inflamatória, anti-inflamatória, enfim. Então, a gente tem isso aí, eu até defendi, porque, de fato, eu até utilizo no meu tratamento, mas, assim, a ivermectina e a hidroxicloroquina, pontualmente, né, a gente sabe que são medicações que ainda não estão dentre os estudos confirmados, tanto que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já retirou, né, seu cavalinho da chuva no sentido de defender essas medicações. Então, a gente tem visto, né, muitos médicos ainda medicando desse jeito, assim como a ivermectina, que era uma medicação que não precisava de receita, então muita gente foi às farmácias, comprou, hoje em dia, inclusive, eles já modificaram isso, as farmácias já colocaram como critério a necessidade de receita, exatamente pelo excesso de compra dessas medicações, sem, de fato, uma avaliação médica prévia, né? Então, isso é uma atenção que a gente tem que ter, porque ainda não se tem estudo suficiente para que corrobore, né, com essas medicações, não se é possível tomar medicações sem uma avaliação médica prévia. Essas medicações também são de alto efeito colateral. Aí o que preocupa, Kathleen, é justamente isso, né? Porque eu vejo, né, hoje em dia, tá essa coisa da opinião. E é isso que a gente coloca nesse projeto. Ciência não é opinião, né? Não é achar. Então, muita gente que toma esses remédios fala assim, não, eu vou tomar hidroxicloroquina porque mal não faz, né? Aí, no caso, a gente fica mais preocupado. Imagina uma grávida, você fala que tem uma questão de maior comprometimento cardíaco, um dos efeitos colaterais da cloroquina... É a arritmia. Exatamente. Será que mal não faz? Não, vou tomar, estou grávida, vou tomar nos sintomas iniciais da doença, porque mal não faz, e dizem que faz bem. Não tem cabimento científico, adorei sua colocação, né? Ciência não é opinião, então a gente de fato tem que se basear no que está sendo lançado, e mediante a isso não se tem ainda, né, suporte científico para a utilização da hidroxicloroquina, já que, como nós vimos, a grávida tem essa sobrecarga fisiológica cardíaca. Fazer uma hidroxicloroquina pode, na verdade, corroborar com quadros de arritmia, porque mesmo numa não gestante, esse é o efeito colateral, né, principal. A hidroxicloroquina, assim como a cloroquina, né, a cloroquina é utilizada para doenças como malária, a hidroxicloroquina para lúpus, ainda não são medicações que têm respaldo para ser utilizado na COVID, assim como a ivermectina e o Anita também, tá? O que a gente tem, que aí eu me assegurei um pouquinho nisso, é esse protocolo da Fiocruz, que inclusive envolve a questão dos estudos com gestante, que fala de antimicrobiano, que fala de antiviral, né, e que fala muito da hiperoxigenação e do anticoagulante, que é de fato o que a gente tem, né, que está nos dando respaldos de outras literaturas, de outros estudos internacionais. Então, é o que a gente deveria se apegar como instrumento de protocolo e de atendimento medicamentoso. E outra coisa interessante é que você falou aí da Anita e outros remédios, né, que são tratados como antihelmínticos, antiparasitários. É interessante lembrar que esses remédios, em geral, o efeito principal deles é neurotóxico, né? Neurotóxico para o vermezinho, na dosagem que você usa para tratar do vermezinho. Mas nas concentrações que deram resultados in vitro e não em vivo, né, começa a ser tóxico para humano, né? Então alguém vai tomar me preocupa isso, né? Vai tomar lá uma ivermectina, vai tomar uma Anita. E especificamente na gestante, em que a gente tem um desenvolvimento celular de sistemas e órgãos, principalmente nesse primeiro trimestre. Essa é uma atenção a mais e especial que a gente tem que ter, né? Inclusive, a questão maior dos estudos da COVID na gestante é exatamente querer saber
o que pode, né, daqui para frente, o que a gente tem de novo, o que a gente quer saber, é o que pode, de fato, acometer esse primeiro trimestre. Será que a Covid, que essa doença, acomete o primeiro trimestre? Parece que não. Mas o que pode ser que essa doença, esse vírus, pode gerar dentro da célula em desenvolvimento, dentro do útero da mãe? A gente ainda não tem respaldo para afirmar nada. É preocupante se a gente lembrar de casos recentes também com vírus, como a Zika, né, que é causado por vírus, que tem um efeito sério no desenvolvimento neurológico. Exatamente. Então, quer dizer, para as mães, né, para quem está gestante, por via das dúvidas, pelo amor de Deus, isolamento social total, não se arrisque. Eu até trouxe no último slide, né? Eu acho que é assim, isolamento social, higienização das mãos, álcool 70 e máscara. E não é a mesma máscara, é uma coisa que eu sempre falo para as minhas gestantes. Não é a mesma máscara por uma semana, não, gente. Tem que higienizar, tem que trocar, né? Dos estudos que eu tenho lido, a gente fala de um tempo de 4 horas. É a mesma coisa também que você tem visto, né? Um intervalo de 4 horas. É um turno. Eu sempre falo que é um turno que a gente tem que fazer de uso da máscara, no outro turno a gente troca para outra máscara, não é isso? Por exemplo, quando eu chego em casa, eu já pego um sprayzinho de álcool e taco. Na hora, né? Na hora, o álcool você não vai usar imediatamente e depois você coloca para lavar, né? Para evitar o máximo possível de contaminação. Álcool acima de 70%, tá? Pelo menos 70% para matar o vírus, né? Então, antes que a professora, a doutora Kathleen, puxe a orelha dos seus alunos, tem sim alguns alunos seus aqui. Tem a Dinês, tem a Virgínia, tem a Mariana, a Thalita, o Tiago. E temos aí uma pergunta da Analisa Meneghelli. Você tem ou teve contato com gestantes com Covid-19? Caso positivo, qual era a situação delas? Então, ótima pergunta, Analisa. A Analisa é bióloga pela UENF, doutora em biologia pela UENF, uma querida, e gestante no momento, né? Então, eu tenho, sim, não só trabalho no hospital de referência que está atendendo Covid em gestante, em puérpera, mas também tive alguns casos no meu consultório, né? Uma delas, na verdade, voltou de uma viagem, não foi liberada pelo obstetra, tá, gente? Fez uma viagem e voltou contaminada. E 2 delas, uma até de São João da Barra e outra de Campos, tá? Então, eu tenho alguns casos no consultório, todas evoluíram muito bem, tá? Sintomatologia, cada uma teve uma sintomatologia, mas o que teve de comum com todas elas foi quadro de mialgia, dor no corpo, coriza e dor de garganta. Uma teve febre, a outra não, e a outra teve diarreia. Mas dor de garganta, coriza e mialgia, nessas minhas gestantes, foram os sintomas, sinais e sintomas que elas tiveram em comum. Respondi? Ela perguntou mais alguma coisa? O que mais? Não, foi só isso mesmo. E tem aqui também um comentário do Glenner. O uso indiscriminado pode ser um risco em função da concentração ou tempo de exposição. O uso indiscriminado de quê? De medicação que ele está falando? As medicações, hidroxicloroquina, né? A ivermectina. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Ok. Um aluno seu aqui, o Tiago. Estamos aqui, muito bem. Inclusive, o Tiago está suspeito de Covid, por isso que ele está aqui presente, que ele não foi na aula. Né, Tiago? Não tem problema falar não, né, Tiago? Agora, se tiver, também já era. Isso aí, estamos aqui, tá ótimo. Então, eu espero que, né, a gente tenha conseguido falar, né, principalmente para gestante, não sei se tem alguma gestante aí, mas todos esses alunos que estão, né, com a gente no internato, que também vão ser futuros médicos daqui a um ano, da necessidade da gente estar respaldado na literatura para todo o nosso arsenal terapêutico. Não adianta um hospital criar um protocolo, como disse o João, eu vou repetir, ciência não é opinião, principalmente não é questão política e ideológica, a gente precisa entender que ciência, ela, né, depende de um arsenal tecnológico de investimento de muito tempo em determinado assunto, para que a gente tenha a destreza, né, de determinado tratamento. O interessante, Kathleen, é que muitas vezes até tem se colocado essa questão, né, como se fosse, não, isso aqui está funcionando,
e eu vou passar esse remédio porque eu acredito nele, não preciso do médico. Quando a gente vê que até remédio que funciona, é perigoso você tomar sem receita médica, né? Porque a gente viu o caso, por exemplo, da dexametasona, que é um anti-inflamatório, né? Nos casos em que a pessoa está com uma inflamação exacerbada da COVID, é recomendado para você tomar esse anti-inflamatório. Mas se o cara está agora no sintoma, no estágio inicial da doença, vai tomar um anti-inflamatório, o que você vai fazer? Baixar o sistema imune do sujeito. Em vez de você combater o vírus, você vai favorecer o vírus. Na verdade, não combate o vírus, mas o sintoma, o efeito. Na verdade, é muito legal até você falar disso, né? O corticoide está indicado para casos graves em que a inflamação está muito avançada, casos iniciais realmente não, exatamente pelo fato de que você precisa que a resposta inflamatória aconteça para a defesa do organismo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não imunossuprimir o sistema que vai defender você, né? Então, esse é um ponto muito interessante. Exatamente. Kathleen, queria te pedir também para ressaltar essa questão que você falou da amamentação, explicar um pouquinho melhor para quem é leigo e está aí passando por aí, né? Quem é mãe, está com suspeito, está com caso confirmado, pode amamentar sem problema? Pode amamentar, não é para se quebrar o vínculo mãe-bebê, desde que ela seja, mais uma vez, repetindo, né? Orientada, com todos os cuidados de utilização de máscara, retirar a cada 4 a 6 horas, trocar por outra máscara, higienizar as mãos a cada momento que vai amamentar, antes e depois, utilizar álcool acima de 70% nas mãos, em todo lugar de contato, principalmente com o bebê, né? Contato, sim, às vezes pega uma roupinha, bota em cima de um móvel, de um armário, então aquilo tudo tem que ser bastante higienizado, né? E lógico, esse período de puerpério, que em geral acontecem muitas visitas, a gente também está orientando que essas visitações elas deixem para passar esse período de pandemia, né? A mãe, em momento nenhum, né, foi aconselhado que ela não amamentasse. Manda foto do bebê no WhatsApp, faz live com o bebê no Facebook, mas nada de visitar bebê, dar beijo em bebê, agarrar nada, bebê. De jeito nenhum. Nada, deixa o bebezinho lá. Sendo protegido pelo leite materno, porque, na verdade, a intenção é essa, né? E isso é que não pode faltar, né? A gente sempre tem que ressaltar a importância do aleitamento materno, né? Não é necessário outro alimento, né, Kathleen? Durante os primeiros 6 meses, exatamente, não é necessário outro alimento, nem nenhum tipo de líquido além da amamentação, né? Protocolado pelo Ministério da Saúde por pelo menos 6 meses. E o próprio leite, com todas as suas proteínas, minerais, né? E na verdade, é uma vacinação, né? De alguma forma, porque você protege, através do aleitamento, o bebê de diversas doenças. Então, isso é importante ser ressaltado. E realmente deixar como mensagem, né, a necessidade desses cuidados durante o período de gestação, parto e pós-parto. E aí, por isso, falando só de parto, para quem está ouvindo, que a gente tem diminuído o tempo de internação das gestantes, viu, internos que estão rodando comigo, quando eu falo do tempo de internação, o que é protocolado e o que está sendo feito na pandemia, a diferença de tempo é exatamente porque a gente quer diminuir o tempo de exposição da gestante, quer dizer, da puérpera, com o hospital, né, que é um local altamente contagioso, contaminante, enfim. E aí, por isso, a gente diminui o tempo de contato dessa gestante, dessa paciente dentro do hospital, né? E dentro da sala de parto, a gente faz todo o cuidado, a gente diminui a equipe, né? Uma concentração menor de pessoas envolvidas, para que a gente tenha menos contato com a gestante, né? Durante o processo de parto. A gente utiliza os EPIs ideais, né? A máscara, a luva, né? A gente tem também um roupão descartável que a gente utiliza, né? A face shield. Tudo isso como EPI, que é o equipamento de proteção individual, para cuidar não só da gestante, mas também, né, de quem está envolvido com o processo da assistência ao parto. Ô, Kathleen, e uma pergunta também, já que você falou nessa questão do atendimento, né? A gestante, ou aquela que, a puérpera, né, que acabou de ter o bebê, está com o bebezinho, como e quando ela deve procurar a assistência médica? Vamos dizer, ela está começando a desenvolver sintomas, né, de gripe, alguma coisa assim.
Como é que é isso? Ela deve ir no hospital, não deve ir? Como é que assim, o que eu digo que a gestante, ela como é um grupo de risco, ela não deve ficar aguardando, né, em casa, porque às vezes a gente até fala assim, quando o paciente, ele não é grupo de risco, você prescreve um sintomático, ele entra em contato com o seu médico, enfim, prescreve um sintomático, até mesmo quando ele não tem um médico que ele pode acessar, mas ele evitar ir numa unidade de urgência por conta desses sintomas iniciais. Mas na gestante, bastam sintomas iniciais de dor no corpo, febre, diarreia, coriza, dor de garganta, para que ela procure uma unidade de atendimento, porque como ela é grupo de risco, ela precisa, né, dessas orientações, da notificação e também das prescrições de medicações que dão suporte, né, para esse processo de infecção, né, infeccioso. E com isso ela deve procurar urgência ou atendimento médico assim que ela inicie os sintomas de quadro respiratório, né? Ah, mas eu tenho sinusite. Isso tem até de uma minha que deu Covid positivo. Kathleen, você vai pedir o teste para mim? Eu tenho sinusite. Isso tudo é da minha sinusite. Eu falei, olha, a sua sinusite sempre foi sinusite fora da pandemia. Mas na pandemia a gente não consegue saber o que é uma coriza com dor de garganta e voz anasalada, né? Do que é, de fato, coronavírus. E ela fez o PCR e deu positivo. Quer dizer, de toda forma, nada de sair tomando cloroquina, nada de sair tomando sem nada. Nem com os suplementos vitamínicos que a gente dá na gestação, que é uma outra dúvida que elas têm, né? Mas tanta vitamina, doutor, isso não protege, não, né? Na verdade, as vitaminas que a gente dá são suplementos vitamínicos para poder, na verdade, suplementar aquilo que vai entrar em falta se a gente não suplementar, porque ela tem que dividir, né, com o bebê em desenvolvimento. Mas nada disso diminui o efeito, né, a chance dela se contaminar. Então, isso aí é uma coisa que é importante. O contágio, ele vai acontecer independente da vitamina que você prescreveu. É interessante, né, Kathleen, que até nessa coisa de fake news, desses boatos de grupo de WhatsApp, dizia que você tinha que se você tomasse vitamina D, se você comesse bife de fígado, se você fizesse gargarejo com água de sal, você ia ficar protegido contra o coronavírus. Ora, a gente sabe, por exemplo, a vitamina D tem estudos que relacionam, né, a carência de vitamina D com problemas respiratórios. Então, é bom que você tome até com orientação médica, você não deve ficar com carência de vitamina D, mas deve procurar um médico, né? Então, tem uma diferença, né, em estar bem de saúde e proteger contra o vírus, né? O fato de você tomar uma vitamina não te deixa imune ao vírus, você pode ter, né, uma resistência. Foi o que você falou, né? Na verdade, como a carência de algumas vitaminas predispõe a quadros respiratórios, então você pode associar que você suplementando, você teria, na verdade, uma resposta imunológica, né? Uma diminuição desse quadro de suscetibilidade. Mas a vitamina não impede que você tenha contato com o vírus e pegue a doença. Claro, isso é importante, porque o problema dessas questões, dessas notícias que as pessoas têm, é que elas acham, não, vou tomar vitamina D, então não tem problema, não preciso mais máscara, não preciso isolamento social, não preciso mais nada. Estou com sintoma inicial, vou tomar hidroxicloroquina, que o prefeito, que o vereador, que o pastor, que sei lá mais quem, diz que protege contra o vírus. E não é assim, né? Sim, de forma nenhuma, não é bem assim, como a gente mesmo viu, né? Na verdade, eu fiz uma introdução um pouquinho até mais longa, mas só para mostrar para vocês, né, que a gente vive um momento em que essas ideologias políticas econômicas, que na verdade tem a ver com toda a história da formação do nosso sistema econômico, né, elas na verdade estão hoje querendo controlar a ciência. Isso é um absurdo, né? Ciência é ciência, a medicina dentro da ciência é uma coisa, questões ideológicas, políticas, religiosas é um outro segmento que não dá para envolver. Que até certos médicos, e eu acho que médicos não sérios, né, tentam se colocar como uma autoridade que não tem, né, e as pessoas acabam falando, não, médico está certo, cientista está errado, né? Outro dia me chamaram até de pseudo-doutor, porque eu não sou médico, aí você é um pseudo-doutor. Eu falei, caramba, mas tudo bem, melhor ficar quieto, né? Como se a gente tivesse em campos opostos, né, Kathleen? Mas, na verdade, eu acho que a gente tem consciência que o cientista é quem faz o protocolo que o médico vai seguir. É claro que tem alguns médicos que também são cientistas, nada impede. Sim.
e o médico, por outro lado, que vai fazer a análise clínica, que vai fazer a aplicação correta mediante a análise do estado do paciente, que eu, por exemplo, como cientista, não posso fazer isso, cabe ao médico, né? Então, são coisas que... né? E eu acho que, na verdade, seria tão mais legal se a gente conseguisse unir, né? Se a gente, na verdade, se unisse em prol de algo em comum, e principalmente para realmente fazermos saúde ou fazermos ciência para a população. Por isso que, mais uma vez, eu vou parabenizar esse momento aqui. Porque a gente fazer ciência, eu sempre critico, né? A gente fazer ciência dentro de um laboratório só para aquele... E a gente tem que tomar cuidado até para aquela coisa da soberba do cientista, do médico, né? Fazer ciência só dentro de um consultório. A gente tem que fazer ciência para quem precisa. Por isso que eu trouxe mulher negra, mulher de periferia, e falei muito isso, porque é quem de fato está precisando que a gente dê esse tipo de assistência, né? Porque a gente já tem um histórico político, social, econômico, enfim, de desigualdade, que faz com que quem de fato precisa não tenha acesso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas discrepâncias. Eu tenho uma pergunta para te fazer, na verdade. Queria que você pudesse explicar. Eu tenho muito esse conceito de importância do vírus, né, no sentido de, dentro do meio ambiente, né, como um fator de seleção natural, né, dentro dessa formação, dentro da ideologia, inclusive, da teoria da seleção natural. Como que é para você essa questão, né? De fato, podemos correlacionar esse vírus, né, que veio agora, no século XXI, como, mais uma vez, a natureza selecionando? Eu acho que são duas coisas. Eu acho que é como você falou, a evolução está presente, né? E os vírus estão sempre mutando. E uma coisa interessante, o vírus é um bicho extremamente simples, e talvez aí o sucesso dele em colonizar vários ambientes, né? Por quê? Ele é apenas uma capa de material genético que vai invadir uma célula hospedeira e colocar esse material genético nessa célula hospedeira para produzir mais vírus. Só tem que, quando ele faz isso, ele troca genes, troca material genético com esse hospedeiro, né? E ele sofre mutações, ele se transforma e ele se modifica. Então, não existe essa coisa de teoria da conspiração, que foram os chineses que inventaram um vírus para dominar o mundo. Essa mutação do vírus é algo que vai acontecer, e nós vamos acelerar isso quando invadimos espaços da natureza que antes nós não habitávamos, quando temos interações com animais que nós ainda não tínhamos, né? E isso vai acontecer naturalmente. Essa pandemia, com certeza, não foi a primeira, já houve várias antes dela, a gripe espanhola, que matou milhões, e não será a última. Isso é um processo natural. E aí o que eu falo, Kathleen, é que para isso, para estarmos preparados para isso, é que a gente precisa cada vez mais da ciência e da medicina, como você falou, trabalhando em conjunto para salvar vidas de pessoas, né, muito mais do que políticos, do que líderes religiosos descompromissados com seus rebanhos e pessoas que têm outros interesses escusos de fazer pseudociência, de distorcer a verdade em prol do seu benefício próprio, principalmente do seu bolso, ao invés de trabalhar pela comunidade, né, como fazem os cientistas e os médicos, né, graças a Deus, unidos aí de mãozinha dada pela ciência. Eu acho que é isso aí. Ótimo. Queria agradecer a presença de todos, agradecer ao Leandro mais uma vez, a você, João, querido, tá bom? Foi um prazer. A gente vai chegando também ao final, vamos perguntar para o Leandro se tem mais alguém postando comentário, né? Tem mais algum comentário, Leandro? Não. Tem um comentário, só uma pergunta da Caroline Rangel que eu achei muito pertinente. Coloca aí. Vamos rapidinho. Calma aí, que eu não estou ouvindo. Com essa pandemia, os partos humanizados podem ser realizados em casa? Isso está sendo estimulado com todos os cuidados necessários? Ótima pergunta. Os partos humanizados, em termos de lei federal, assim, né, pegando o SUS, a questão de Constituição federal, a gente ainda não tem o parto humanizado em ambiente domiciliar como protocolo, é só em ambiente hospitalar. Pode-se fazer parto domiciliar, equipes particulares, que não deve, né, pelo menos assim, o médico ainda não foi liberado para esse tipo de assistência pelo Conselho Federal de Medicina, e
com todos os cuidados necessários? Sim, a gente faz isso dentro do próprio ambiente hospitalar. O parto domiciliar é um incentivo de algumas, de algumas linhas ideológicas. Eu mesma, na verdade, sou uma pessoa que acho interessante, apesar de ainda não estarmos respaldados, e aí, por isso, o que a gente tem de serviço público hoje é oferecer parto humanizado dentro de uma unidade hospitalar. Mas sendo domiciliar ou sendo dentro de uma unidade hospitalar, a gente faz todos os cuidados necessários para proteger a mãe e o bebê, né, principalmente de excesso de contato. Kathleen, então, né, vamos chegando ao final, né? Manda um abraço também ao doutor Yuri Novarino, sem o qual essa live não seria possível. Que está aí. Obrigado, Fabiano. Fabiano Severino, campista, está colocando, estão de parabéns. Obrigado, não sei quem é, mas prazer, viu? Isso aí. Mandar um beijo para a dona Arleide também, que eu com ela, né? Queria muito que você estivesse aqui, mas você vai ver depois. Ela vê depois. Eu queria te pedir, então, se você queria fazer alguma consideração final para a gente poder encerrar a nossa live. Não, só mesmo parabenizar vocês e dizer que eu estou à disposição e dizer que é isso mesmo, a gente precisa de biólogos, médicos, estudantes de medicina, cidadãos comuns, né, envolvidos nesse tipo de reunião, né, na verdade uma reunião científica, mas porque todo mundo amadurece e cresce junto, né, ninguém é dono de uma verdade, e um conceito científico, ele realmente vale a pena quando a gente, na verdade, quer modificar a nossa sociedade para melhor. Então, fica aí a dica e, mais uma vez, foi ótimo. Adorei. Lembrando a todo mundo que ciência não é questão de opinião, certo? Vamos insistir sempre, sempre, sempre nisso, né? Seguindo sempre o conhecimento científico, que é o que salva vidas. E, gente, obrigado a quem ficou aqui, até aqui com a gente agora, né? Já colocamos ali o link para a presença, ele vai ficar indo uns minutinhos depois, no final dessa live. Agradecemos a todos a presença, tá? Acompanhe a gente, nossa live toda terça-feira, às 19 horas, aqui com convidados muito especiais, como foi o caso da Kathleen. Kathleen, obrigado por tudo, um beijo no seu coração, tá? Nos bebês, nos seus 2 bebês, tá? No Yuri aí, que tomou conta deles, nesse momento nos ajudando. Já estão chorando, ó o choro, acabou na hora. Acabou, gente. Um abraço, tchau, até a próxima.